Glória a Deus. Gratos a Deus nessa noite por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos diante da Tua presença. Para mais uma vez podermos glorificar e exaltar o santo e bendito nome do Senhor. Eu quero nessa noite ler com os nossos amados irmãos um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 20, o versículo é o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o versículo é o versículo de número 6. Eu não sou muito de pregar em cima de um tema, mas Deus colocou no meu coração nessa noite um tema em cima desse texto que nós vamos estar lendo. Não perca o teu propósito. Não perca o seu propósito. Atos capítulo 20, versículo de número 6 nos diz: E nós navegávamos de Filipos, depois dos dias dos pães sem fermento, e fomos ter com eles em Troade, depois de 5 dias, aonde permanecemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte. E continuou o seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, ou no quarto superior aonde eles estavam juntos. Havia um certo homem jovem, chamado Eutico, sentado na janela. E caindo em um sono profundo que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do 3º andar, foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois sua vida ainda está nele. Subindo novamente, partindo o pão, comendo, e ainda lhe falou por algum tempo até a alvorada, e assim partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Glória a Deus. Podemos assentar. O livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, o único livro que ainda não foi selado. Por quê? Porque a continuação da história da igreja. 66 livros da Bíblia Sagrada, os 65 já foram selados por Deus. Mas o livro de Atos dos Apóstolos é o livro da continuidade da igreja, conhecido também como Atos do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos se destaca vários personagens: Paulo, Pedro, Silas, Timóteo. Mas Paulo é um dos temas centrais do livro dos Atos dos Apóstolos. Desde sua conversão no capítulo de número 9, quando Deus salva Paulo e o chama para um propósito, para uma missão integral na face da terra. Paulo passa por um período de preparação, mesmo depois do chamado de Paulo. Paulo era rejeitado pelos discípulos. Paulo não era aceito pelos demais apóstolos, principalmente por Pedro.
Havia-se uma discussão, uma briga entre os dois no começo do ministério, mas Paulo permanece da mesma forma que Deus o chamou, com foco, com propósito. E Paulo acaba se destacando no meio dos demais discípulos. Aonde Paulo entrou, os demais não entraram. Aonde Paulo foi, os demais não foram. Deus deu o privilégio para Paulo de pregar no Areópago, junto com doutores da lei, aonde se reuniam sábios, astrólogos de todas as partes da terra para discutir diversos assuntos. Deus deu o privilégio para Paulo ir no Areópago e pregar para essas pessoas e falar do amor de Cristo. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos é um capítulo muito especial, 20 e 21, por quê? No capítulo 20, Paulo, ele vai nos dizer que depois de navegando para Filipos, depois do dia dos pães sem fermento, ou os pães ázimos, Paulo parte para Troade, para a igreja que estava em Troade. Chegando em Troade, a Bíblia vai dizer, depois de 5 dias, ainda permaneceram 7 dias. Sendo o primeiro dia da semana, Paulo agora junta os discípulos, reúne os discípulos para o partir do pão. Toda vez que nós lemos na Bíblia Sagrada esse partir do pão, ele tem 2 tipologias ou 2 significados. O partir do pão, um dos significados era uma mesa de comunhão, onde se reuniam para comer e assim se dividia e partia o pão. O segundo significado do partir do pão na Bíblia Sagrada refere-se diretamente à ceia do Senhor, ao partir do pão. E esse texto que nós lemos, ele aponta diretamente para a ceia do Senhor. Por quê? Porque Paulo, depois de pregar em Troade, Paulo ele viajaria, Paulo partiria no dia seguinte. Então Paulo tinha a necessidade de pregar, de instruir a igreja ali em Troade, porque Paulo sabia que depois ele não retornaria mais para essa igreja. Porque no capítulo 21, Paulo ele se reuniria com os presbíteros, a igreja se despediria deles, e depois Paulo seria preso, seria levado para ser julgado por César. Paulo apela por esse julgamento. Então era a última oportunidade que Paulo tinha para pregar para a igreja em Troade. E Paulo agora reúne a igreja. A Bíblia vai dizer que Paulo estava pronto para partir no dia seguinte. Então eles se reúnem em uma casa, conhecido também como um cenáculo. A Bíblia vai dizer que nesse cenáculo havia muitas luzes acesas. Esse cenáculo, a Bíblia vai dizer que ele tinha 3 andares. E Paulo sobe até o 3º andar, ao 3º nível do cenáculo. As luzes estavam acesas. Paulo, na sede de pregar a palavra de Deus, Paulo com desejo de instruí-los, deixando ali um conselho da palavra para poder partir, ciente de que tinha cumprido o chamado de Deus e o propósito que Deus tinha colocado no coração dele para os irmãos, para a igreja ali naquele lugar. Paulo começa agora a pregar, Paulo começa a ministrar para eles. A Bíblia vai dizer que o discurso de Paulo se prolonga. Paulo amava a palavra, Paulo tinha o desejo pela palavra, e o desejo de Paulo era tão grande que o seu discurso prolonga até a meia-noite, a Bíblia vai dizer. O que me chama a atenção no texto que nós lemos são os detalhes contidos e destacados nesse texto. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles sobem até o 3º nível, o 3º compartimento, o 3º andar daquele cenáculo. E o 3º andar, ou 3º nível, é o nível da revelação de Deus. Paulo entendia muito bem do 3º nível, que é considerado também o nível espiritual, o nível do 3º céu.
Paulo sabia, Paulo entendia bem acerca do terceiro nível, tanto que em Atos, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer que ele conhecia um homem, não sabia se era na carne ou no espírito, que há 14 anos havia sido levado ao terceiro céu, e visto e ouvido coisas que não era lícita dizer aos homens. Paulo entendia bem do que era o terceiro nível, o nível do terceiro céu, o nível da revelação. Paulo entendia acerca disso. Paulo não decidiu fazer no primeiro nível, Paulo não decidiu fazer o culto no segundo nível, mas Paulo decide fazer no andar superior, no terceiro nível. A Bíblia agora vai dizer acerca de um jovem pelo nome de Eutico. E Eutico agora estava sentado na janela. Enquanto Paulo pregava, enquanto Paulo ministrava a palavra de Deus, Eutico ficava sentado na janela ouvindo a ministração de Paulo. O mais interessante nesse texto é que, enquanto Paulo pregava, a Bíblia vai dizer que Eutico é cometido de um sono profundo. O sono bate agora em Eutico, durante a pregação de Paulo. As luzes do cenáculo, igreja, estavam acesas. O que representava as luzes? A revelação da palavra, a revelação de Deus, a luz da palavra. Mas Eutico, sentado na janela ouvindo o discurso de Paulo, começa a ter sono durante a ministração, durante a mensagem de Paulo. Aí Deus ministrava algo importante no meu coração acerca desse texto: o perigo de se estar na janela. Por quê? Porque quando se fala do partir do pão, se fala de comunhão, e quando se fala de comunhão, fala estar próximo da mesa, de proximidade, de estar junto, de estar no meio, de estar entronizado naquilo que estava acontecendo na casa. Mas Eutico, a Bíblia vai dizer que estava na janela. Nesse terceiro andar, o andar superior, só tinha escada de acesso e uma janela. Por que tinha essa janela? Porque eles acendiam uma lamparina nesse lugar, e essa lamparina, ela era feita de azeite, então liberava fumaça, tinha que ter uma janela. Eutico sentado na janela, igreja. E quando Eutico está sentado na janela, nos traz lições tão importantes, porque Eutico era para estar no meio, Eutico era para estar próximo da mesa, mas Eutico estava sentado na janela, ou seja, os pés de Eutico, a metade do corpo de Eutico estava dentro de onde estava tendo culto. Só que metade do corpo de Eutico, pastor Márcio, estava para o lado de fora. Ou seja, ele estava com metade dentro da igreja e metade ele estava para fora. Ele estava com os pés nas luzes, mas a cabeça estava nas trevas. Ele estava com os pés com aquilo que estava acontecendo no culto, mas metade do corpo estava para fora. E esse é o perigo de estar na janela. Por quê? Porque não está nem dentro e nem fora. Ele não acompanha nem o que está dentro, mas também não acompanha o que está fora. Ele está em cima do muro, ele está dividido. Eutico estava dividido, não sabia o que queria. Ou se estava onde a glória estava se manifestando, através das revelações da mensagem de Paulo, ou se estava para o lado de fora. O perigo de estar na janela é isso. A Bíblia vai dizer que Paulo agora, prolongando a sua pregação, a Bíblia vai dizer que ele caiu do terceiro andar. Eutico agora tomado de um sono, e esse sono, além de ser um sono físico, também era um sono espiritual. Por quê?
porque a palavra de Paulo não estava sendo interessante para Eutico. A ministração da palavra de Paulo não estava sendo interessante para aquele homem. Ele estava ouvindo a mensagem, mas dormindo, ou seja, ele estava pendendo mais para a carne do que para o espírito, pendendo mais para o seu lado físico do que para o teu lado espiritual, tanto que ele pende, a Bíblia vai dizer, e cai do terceiro nível, que era o nível espiritual. E se nós não tomarmos cuidado, mesmo estando no nível da revelação, mesmo estando onde a palavra está sendo pregada, mesmo está onde as luzes estão acesas no cenáculo, se nós não tomarmos cuidado, corremos risco de cair. Por que corremos riscos de cair? Porque às vezes o sono toma conta, e nós só percebemos que o sono toma conta quando nós caímos. Nós só percebemos que o sono espiritual chegou no momento da queda. Isso é tão verdade, porque de repente a gente senta para assistir, ou se sentar para assistir, eu perco o filme. Você está ali assistindo, de repente você é tomado de um sono e a pessoa está do teu lado e bate, você acorda, senão você vai perder o que está acontecendo. Eu não sirvo para assistir filme, porque isso acontece comigo. Trazendo para os dias atuais, às vezes nós estamos tão preocupados com o de fora, com as coisas de fora, que nós esquecemos do que está acontecendo dentro da casa, do culto, do templo, e às vezes somos tomados por um sono espiritual, e quando nós percebemos, a queda chegou. E a queda, igreja, ela é gradativa. Ninguém cai de hoje para amanhã. Ninguém cai do dia para a noite, não. Ninguém cai de hoje para amanhã. A queda é gradativa. Primeiro ela começa, eu não tenho mais interesse pela palavra. Eu não tenho mais interesse pelas reuniões de oração. Eu começo a perder o interesse em falar com meu pai. Isso é sintoma de que o sono espiritual está chegando. Cuidado, você está na janela. Mas isso aqui é tão lindo, porque quando a Bíblia vai dizer que ele cai do terceiro andar, que era o nível espiritual da revelação, ele cai para o primeiro, que é o nível carnal. Ele passou o segundo, ele caiu no primeiro nível, o nível da carne. E a Bíblia vai dizer que quando ele caiu, levantaram morto, porque quando eu deixo a carne bater, eu já estou morto. Quando a carne chega, o homem espiritual, ele é aprisionado. Mas essa noite eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Paulo estava pregando, Eutico cai. Quando Eutico cai da janela, a notícia chega até Paulo. Vão até Paulo e avisam Paulo, Eutico estava na janela. Mas Eutico caiu, Paulo está lá embaixo morto. As pessoas pensaram que Eutico havia morrido. Sabe o que Paulo faz, igreja? Paulo nos ensina uma lição sensacional e fantástica nesse texto. Por quê? Porque Paulo para o que está fazendo. E Paulo desce do terceiro nível para o nível da queda do homem. Sabe o que é isso, igreja? É uma das maiores revelações da graça. Sabe por quê? Porque Deus ou Cristo Jesus estava no terceiro céu, no céu da glória, mas com a queda do homem, Cristo se veste de homem e desce no nível do homem.
É a maior revelação da graça nesse texto, porque ele sai do nível da revelação, do terceiro nível, e desce aonde Eutico caiu. Paulo parou por um momento a sua pregação, mas Paulo não perdeu o seu propósito. Paulo parou por um instante o que ele estava fazendo, mas Paulo não perdeu o seu propósito. Paulo desce até o nível aonde Eutico havia caído. Isso aqui é tão lindo, tão glorioso, porque Paulo, grande apóstolo, nos ensina que às vezes também é necessário descer. Porque com Deus é assim: primeiro é necessário descer para depois subir. Com Deus é necessário ser pequeno para depois ser grande. Para Deus é necessário não ser visto pelos homens para ser notado por Deus. Deus trabalha ao contrário, o contramão do homem. Então Paulo nos ensina que ele estava no nível da revelação, no terceiro andar, mas Paulo desce, porque às vezes é necessário descer, e preciso descer. Descer na escola da oração, descer na humilhação, descer na humildade, descer para que Ele possa aparecer na nossa vida. Isso é tão verdade que João Batista, quando Jesus aparece pregando, ele encerra o seu ministério dizendo: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Paulo desce até onde Eutico estava. E quando ele desceu, a Bíblia vai dizer que Paulo se inclinou, se encurvou, se prostrou, se colocou de joelho pela vida de uma pessoa que estava caída. O que mais chama a atenção é que Paulo não julgou a queda, Paulo não apontou a queda, Paulo não disse que ele estava errado de estar na janela. Não, Paulo desce, Paulo se inclina e Paulo abraça. Só que uma revelação tão grande de Deus para a nossa vida, porque ninguém espera cair, ninguém quer cair, mas às vezes a queda chega. Às vezes quando a queda chega, o que falta é o abraço que Paulo ensinou. Mas às vezes nós apontamos o dedo, nós julgamos, nós questionamos o porquê que a pessoa caiu. Mas não, Paulo desce, Paulo se inclina e Paulo abraça. E Paulo repreende eles ainda, diz: não perturbeis, porque a vida ainda está nele. E quando eu li isso aqui, eu glorifiquei muito a Deus. Sabe por quê? Porque apesar de ter caído, ainda tem alma. Apesar de ter caído, ainda tem valor. Apesar de ter caído, ainda é importante para o reino. Apesar de ter caído, ainda tem serventia no ministério. Sabe o que Paulo faz? Paulo desce, não se importa com a queda, mas Paulo desce para mostrar que tinha valor mesmo caído. Mesmo caído, Paulo desce, se encurva, abraça e diz: não perturbeis, pois a sua vida ainda está nele. E uma vida é preciosa demais para Deus. Às vezes nós se importamos com multidões, mas Deus se importa com um. Queremos multidões, abraçar multidões, mas Deus está nos ensinando através dessa palavra: o um também precisa do abraço, do apoio, de se inclinar e de estender as mãos, como Paulo fez. Aquele um era importante para Paulo, dizendo: a sua vida ainda está nele. E quantas das vezes eu pensei na minha vida, na minha caminhada, em parar, porque errava,
por cometer erros às vezes, por deixar o sono espiritual chegar. Mas eu sempre lembro de uma pessoa que me ganhou para Jesus, que todos os dias, aquela mulher incansavelmente ia na minha casa, me abraçava e dizia: não perca o teu propósito. Sabe o que Paulo estava nos ensinando? Que o imprevisto às vezes chega, mas Paulo não perdeu o seu propósito. A queda chega, mas Paulo não perdeu o seu propósito. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que depois que Paulo abraça e diz: não perturbeis, pois a sua vida está nele, Paulo sobe novamente. Isso aqui é tão lindo, igreja, porque só entende o valor da subida quem já esteve embaixo. Só sabe o valor de estar lá em cima quem um dia caiu. Só sabe o valor de quem está embaixo hoje quem um dia também esteve embaixo. E sabe o que Paulo fez? Paulo desceu os degraus, dizendo às vezes é necessário descer degrau por degrau. Porque é perda? Não, não é perda, é ensinamento. É ensinamento. Desça degrau por degrau, para depois também subir degrau por degrau. Não tem como sair do primeiro e já ir para o terceiro. Paulo estava ensinando: suba degrau por degrau até chegar na onde Deus quer que você esteja, mas aprenda a descer, porque também vai ter um momento de subir. A tua vida hoje talvez pode ser momento de queda, onde você está descendo, onde você está perdendo, aonde está tendo queda na tua vida. Se prepara, Deus também vai te fazer subir, levantar e você chegar aonde Deus quer que você chegue, para que o propósito dele continue. Mas desça. É necessário descer, é necessário se prostrar. Por quê? Porque é no momento da queda que revela quem nós somos e quem é o nosso Deus. É no momento da descida. É lindo conhecer Deus no cenáculo, nas luzes da revelação, aonde está manifestando a glória, a presença. Mais glorioso é você estar embaixo, é você descer, é você se prostrar, porque ali verdadeiramente nós conhecemos Deus e Deus se revela para nós. Era o que estava acontecendo com Paulo. Paulo sabia exatamente o que era subir os degraus para chegar no objetivo. Só que o diabo, igreja, o diabo ele é astuto. O adversário da nossa alma, ele é astuto. Por quê? Porque no livro do evangelista Lucas, capítulo 4, a Bíblia vai dizer que o diabo leva Jesus ao pináculo do templo, num dos lugares mais altos. Quem eleva Jesus? O diabo, no lugar mais alto do templo, que era o pináculo, e disse: se joga daqui. Então quem levantou Jesus até o pináculo do templo não foi Deus, mas foi o diabo. E disse para ele: se joga daqui, porque está escrito: Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Que quem sobe fácil, desce fácil. Quem sobe fácil, desce também fácil. Nós, ou o pastor Márcio, o pastor Rubens sabe disso, o quanto a gente precisa batalhar para chegar no ministério. O quanto nós precisamos se dedicar para chegar. E algumas pessoas acham que ser pastor, ser presbítero, ser evangelista é cargo simplesmente, não é chamada.
E chamada tem que pagar preço para chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar. Eu garanto, se vocês perguntarem para o pastor Márcio, pastor Rubens, quantas noites eles passaram sem dormir, quantas madrugadas ligaram para o pastor dizendo: pastor, vem aqui na minha casa. Por quê? Porque tem uma pessoa endemoniada, eu preciso do Senhor. Às vezes 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, toca o telefone do pastor para quê? Para orar. É por isso que Deus ensina, tem que descer. Tem que descer na escola, tem que descer para aprender, tem que descer para conhecer o caminho, porque se não conhecer o caminho da descida, também não conhece o caminho da subida. É por isso que o diabo fala: se joga, porque foi tão fácil levar Jesus até o pináculo do templo, que o diabo disse: se joga daqui agora. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo sobe novamente. Quando Paulo sobe novamente, Paulo agora pega o pão. Paulo parte o pão novamente no meio deles. O discurso de Paulo foi interrompido, igreja, por uma queda. Mas o propósito que Deus tinha através da vida de Paulo não foi interrompida. O propósito de Paulo era pregar para aquela igreja, porque Paulo sabia que depois não viria mais eles. O imprevisto chegou. A mensagem de Deus para a nossa vida, para os nossos corações, é como nós lidamos com os imprevistos na nossa vida. Por quê? Porque o imprevisto chega, igreja. Quem imaginava que no meio de Israel, no meio de um grande soldado, se levantaria um filisteu para desafiar o povo? Eles tinham a arca da aliança, eles tinham profetas, eles tinham sacerdotes. De repente levanta um filisteu, um imprevisto para eles. E como eles lidaram com o imprevisto? Ficaram com medo. Eram afrontados. Mas de repente alguém que aprendeu o que era descer. Sabe por quê? Porque Davi sabia do seu chamado. Deus dava salmos para ele quando ele estava apacentando ovelhas. E mesmo depois de receber o chamado de Deus na sua vida, porque ele tinha certeza disso, Davi vai lá na guerra. Para quê? Para honrar o seu pai e levar alimento para os seus irmãos. Sai do pasto. A Bíblia vai dizer que Davi chega lá, Davi vê aquela afronta que o filisteu estava fazendo contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Davi, diz a Bíblia, que ele tinha uma funda. Davi tinha 5 pedras que ele pega do ribeiro. Davi tinha ali todos amparados para lutar com aquele guerreiro. E Davi usa toda aquela arma que ele tinha, não contra os seus irmãos. E ele tinha motivo para usar contra os seus irmãos, mas nunca usou contra os seus irmãos. Davi usa contra o gigante. Mata o gigante. Sabe o que é isso? Aprender a lidar com os imprevistos. Como eu e você lidamos com os imprevistos de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na nossa chamada, na nossa casa. Esses dias, essa semana, eu e minha esposa fomos visitar um amigo nosso, muito amigo. Eu falo amigo porque a gente foi criado desde criança juntos. Morava no mesmo bairro, eu ia na casa da mãe dele, comia na casa da mãe dele, ele ia na casa da minha mãe. Uma amizade tão verdadeira, tão sincera. E não muito desses dias eu recebo uma notícia dizendo: fulano de tal está com câncer. 29 anos, igreja. 29 anos. Uma pessoa que nós andávamos juntos,
Nós íamos para a escola junto, voltava para a escola junto, estava em tudo que nós fazíamos, nós estávamos juntos. E quando nós fomos visitar ele essa semana, nós esperávamos encontrar de uma forma. Que forma? Porque ele disse que ele foi fazer uma cirurgia para tirar uma parte do estômago, que ele está com câncer no estômago. E eu e minha esposa fomos ali com a ideia de que ele tinha tirado o câncer do estômago e que ele ia fazer uma quimioterapia e amém, ele ia ficar bom. Igreja, esse era o nosso pensamento, era como nós queríamos receber ele na casa dele. Mas quando chegamos na casa dele, foi nos dada a notícia de que não tiraram o câncer, porque não dava para tirar mais, já estava tão grande, 10 centímetros o câncer, tinha passado para o intestino, tinha passado para o rim e tinha passado para o pescoço. 29 anos. Eu disse, meu Deus, que imprevisto na vida desse jovem. Aí eu paro para dizer como você lida com os imprevistos na sua vida. Nós oramos por ele, cantamos um louvor com ele, ele se alegrou, ficou muito feliz. No dia seguinte agradeceu a nós. Agora, por esses dias, ele vai passar no médico. Ele não sabe disso, igreja, ele não sabe. Mas o médico vai dizer para ele que não tem mais o que fazer, porque fugiu da mão da medicina. O que os médicos poderiam fazer, já fizeram. O que é isso, pastor? É lidar com os imprevistos na vida. Sabe por quê? Porque quando foge da lógica humana, quando foge da mão humana, quando foge da mão do homem, só tem um. E às vezes os imprevistos chegam na nossa vida, como chegou na minha, como vai um dia chegar na sua. Por quê? É porque Deus não nos ama? Não, é porque Deus quer testar o nosso caráter espiritual na sua presença. Paulo sobe, Paulo parte o pão, comendo com eles. Sabe o que Paulo estava nos ensinando? Que mesmo depois da queda, ainda existe comunhão, porque mesa e pão, partir do pão fala de comunhão. Mesmo depois da queda, Paulo estava ensinando que mesmo depois de tudo isso, ainda existe comunhão. Paulo parte o pão, Paulo come com eles. E a Bíblia vai dizer que ainda lhe falou. Paulo ainda prega até amanhã, vai gostar de pregar sim. Paulo prega até o amanhecer para aquelas pessoas. E sabe o que é mais glorioso, igreja? É que a Bíblia vai dizer que eles trouxeram o jovem vivo. Eles trouxeram o jovem vivo. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram muito confortados. E quando eu parei, pastor Márcio, para ver esse texto, o Espírito Santo de Deus rasgava meu coração. Sabe por quê? Porque Eutico poderia ir embora para casa. Eutico poderia ser levado aos médicos daquela época, mas não, a Bíblia vai dizer que Eutico é levado ao terceiro nível, o nível da palavra, o nível da revelação, o nível da comunhão. Eutico é levado novamente para o lugar onde Paulo pregava, onde Paulo ministrava. Sabe por quê? Porque apesar da queda, a comunhão ainda é importante. Porque apesar da queda, a presença dele ainda era importante. E Deus me diz, e Deus te diz nessa noite, a tua vida é importante.
meu e o teu chamado é importante. O meu e o teu testemunho é importante. A minha e a tua história de vida é importante. O caminho que eu e você trilhamos na nossa vida é importante para Deus. Por isso que Eutico foi levado ao terceiro nível, o nível da revelação. Por quê? Porque é importante. As pessoas enxergam a tua queda, as pessoas enxergam a tua falha, mas Paulo enxerga o teu testemunho como Paulo enxergou o testemunho de Eutico. Deus enxerga o teu testemunho, Deus enxerga a tua jornada, Deus enxerga a tua caminhada, e a tua caminhada, a tua jornada é importante para Deus, é importante para Deus. Eles ficaram confortados, muito confortados, ou seja, ficaram com o coração em paz, por ver aquilo que aconteceu ali naquele cenáculo, naquela casa. Como nós lidamos com os imprevistos. Paulo, mesmo no meio do imprevisto, Paulo não perdeu o seu propósito. Paulo simplesmente poderia encerrar aquele culto, dizer: vamos embora para nossa casa. Eutico caiu da janela, Eutico morreu. Mas não. A Bíblia vai dizer que Paulo não perdeu o teu propósito. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, e um propósito para tudo. Nós ficamos com o tempo, mas esquecemos do propósito. Nós amamos falar do tempo, dizer há tempo para plantar, mas há tempo para colher. É glorioso falar do tempo. Tempo para espalhar e tempo para juntar, tempo para sorrir e tempo para chorar. É glorioso falarmos do tempo, mas nós esquecemos da coisa mais importante, que é o propósito. Propósito. Talvez os dias difíceis e mal chegaram na tua vida, mas eu quero dizer para você nessa noite: não perca o teu propósito. Não perca o teu propósito. Se o teu propósito nessa noite foi vir aqui glorificar e exaltar ao nome do Senhor, não perca o teu propósito. Se o teu propósito foi um dia entregar a tua vida para Jesus e dizer: Jesus, eu quero ser ganhadores de alma para o teu reino, não perca o teu propósito. Se o teu propósito é louvar ao nome do Senhor, não perca o teu propósito, porque Deus te chamou e Deus conta com você. Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar nessa noite. Talvez você tenha mais motivos para desistir do que para continuar. Mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, que o propósito de Deus para você continua de pé. O propósito de Deus para a tua casa, para o teu ministério, para o teu chamado, para a tua vida, seja ela em qual área for, continua de pé. Então não perca o teu propósito. Não perca o teu propósito nessa noite. Porque a tua vida é importante para Deus, a tua vida é importante para esta igreja, a tua vida é importante para esse ministério. Ou você é importante. Quero convidar você a fechar os teus olhos e adorar a Deus por um instante.
agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.